Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da história dos meus cabelos. Vamos lá? Desde que eu era pequena, né? Desde que eu nasci, eu tenho os cabelos bem cheios, assim, bem cacheadinhos. E desde pequena também, eu já sofri várias críticas por causa dos meus cabelos. Devido ao volume, devido a eles serem bem cacheados, enfim. Eu não soltava meu cabelo. Eu vivia com ele preso. Deixava ele solto só quando ele estava molhado. Começava a secar, começava a armar os cachinhos, eu já prendia. Mas não porque eu gostava, não porque eu me sentia bem com ele preso, mas sim porque eu não aguentava ouvir aquelas críticas de que meu cabelo era muito volumoso, ou de que meu cabelo era feio, ou que eu tinha que fazer alguma coisa pra ficar bonita, que daquele jeito não ia dar. Fora, sem contar as críticas, assim, ofensivas, né? Claro que me magoavam bastante. Ainda mais que eu ouço essas críticas, eu ouvia bastante críticas desde meus 5 anos, assim, desde que eu me entendo por gente. E claro que se pra nós adultos é difícil lidar com críticas, às vezes, quem dirá pra uma criança de 5 anos, não é mesmo? Então eu ia pra escola, às vezes eu lembro que em casa, quando meu cabelo ficava molhado, eu queria deixar ele solto, ou fazer um penteado que eu via assim numa coleguinha, queria fazer um penteado diferente, deixar ele um pouco mais solto. Mas eu ia pra escola assim, por exemplo, ia pra algum lugar e o pessoal já ficava zoando, já ficava implicando. Não era comum, né? Não era bonito ter um cabelo cacheado. O pessoal achava feio. E eu, pra não ficar ouvindo, eu prendia. E, assim, a minha mãe, ela sempre tentou me animar, me mostrava o quanto ele era bonito, né? Que se eu quisesse deixar ele solto, eu poderia deixá-lo solto. Deveria esquecer o que as outras pessoas diziam a respeito de mim. Mas era difícil e, enfim, eu não conseguia deixar ele preso. Com o passar do tempo, a gente começou a ouvir a respeito de vários tratamentos. Prometiam abaixar o volume, redução de volume, enfim. Fui ficando mais velha, né? Eu falei, mãe, eu quero fazer. Minha mãe sempre falava, você tem certeza que vai colocar química no cabelo e tudo mais? Mas ela, já que eu queria, ela, não, então tá, vamos ver isso direito. Então, perto de onde eu morava, tinha um salão dentro da casa da cabeleireira. E aí, com 10 anos, mais ou menos, eu fui nesse salão. A moça foi fazer meu cabelo. Mas aí, pra piorar a situação, eu sofri preconceito também no salão. Lembro disso como se fosse hoje. Ela pegou meu cabelo seco, pegou um pente com aquelas sardinhas finas, aquele compridinho assim, e ela começou a pentear meu cabelo, desfazendo os cachos, dividindo e tal, pra passar o relaxamento. E vocês sabem, quem tem cabelo cacheado aqui sabe o quanto dói desfazer o cachinho com ele seco. E eu lembro que eu comecei a reclamar de dor, que tava machucando. E quanto mais ela ia desfazendo o cacho, meu cabelo ia armando, ia criando mais volume. Continuava a deixar meu cabelo seco, penteando seco, até que o pente quebrou. Ela fez tanta força desfazendo o cacho, que o pentinho era um pentinho molinho assim, com as cerdas fininhas, que o pente quebrou. Gente, que vergonha. Porque aí a mulher começou a dizer, olha, como o seu cabelo é tão resistente, né? Seu cabelo é muito difícil. Ele fica quebrando meu pente. Ela falou que o meu cabelo quebrou o pente dela. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, minha mãe ficou muito aborrecida, a gente saiu dali e falei, não, nunca mais vou voltar naquela mulher. E aí continuou com aquela questão de eu andar com meu cabelo preso, sempre insatisfeita, querendo criar alguma forma, encontrar alguma maneira de ficar à vontade, né, de ser feliz, enfim. E aí que eu fui em outro salão. Nesse outro salão, a moça falou que tinha um relacionamento muito bom, só que o que acontece? Eu não entendo muito bem, tá? Mas eu sei que você não pode misturar uma química com a outra. Então, eu não lembro agora os nomes. Usavam um tipo de relaxamento. Quando eu mudei de salão, eu lembro que a moça perguntou qual tipo de relaxamento pra minha mãe. A minha mãe falou. E a moça falou que era compatível. Pura mentira. Quando eu fui fazer o relaxamento no salão dessa nova moça, ela foi super mais cuidadosa. Só que aí, chegando em casa, nessa parte daqui, sabe? Tava um tufinho quebrado. Eu fiquei com um rombo, assim,
simplesmente partiu meu cabelo aqui tava todo quebrado, sabe? Dali também eu não poderia tratar do meu cabelo. E aí eu parei de fazer o relaxamento. Eu morava na Ilha do Governador, o pessoal que é do Rio de Janeiro sabe onde é. Vim pra Niterói. Atualmente estou morando em Niterói. Eu já tinha uns 12 anos. Deixei meu cabelo voltar ao normal, né? Sem química nenhuma. Quando eu me mudei pra Niterói, fui pra um outro colégio. Nesse outro colégio, fiz outras amizades. E tinha uma amiga minha que, inclusive, até hoje, ela faz esse mesmo tratamento. No cabelo dela deu super certo, tá? Ela alisa. Ela tá super satisfeita, super feliz, é isso que importa, gente. Eu não tô aqui fazendo esse vídeo pra que todas as meninas que têm cabelo cacheado devem deixar o cabelo cacheado. Não, se você tem o seu cabelo cacheado, mas você quer alisar e está feliz, está satisfeita, continue assim. E aí ela me indicou, é um salão em Ipanema, se não me engano, Copacabana. Super chique o salão. E só aceitava por indicação, pra vocês terem uma ideia. Eu lembro que ela foi e me passou o contato do salão e tudo mais. Fui lá, marquei o horário com a moça fez uma mega avaliação, passou um negócio de ultrassom, sabe, no cabelo, pra ver os fios mais detalhadamente. Ela foi super sincera comigo, disse que ainda tinha resíduo de relaxamento e me passou várias hidratações pra eu fazer lá no salão mesmo, me deu várias dicas e falou que enquanto eu tivesse com resíduo de relaxamento eu não poderia fazer o alisamento, aquele alisamento que eu queria. Ela foi super sincera, pelo menos isso, né, gente? Aí eu demorou uns 4 a 5 meses, eu fui cortando um pouco também. Fui fazer o tão sonhado relaxamento que eu queria lá com a moça. Gente, vocês não têm ideia. Como foi difícil fazer. Foi um processo muito lento, sabe? Tinha que ficar horas no salão. Eu ficava, sem brincadeira, umas 6 horas, sem comer. Nossa, era horrível. Era muito cansativo. E assim, sem contar que a última vez que eu fiz, eu vomitei. Pra vocês terem ideia. Depois que eu fui fazer o tratamento, né, tinha que ficar uma semana sem lavar o cabelo. Não podia prender, não podia fazer nada, que senão marcava e depois de lavar, ficava aquela marca da xuxinha, enfim. E aí, eu lavei, meu cabelo ficou todo frisado. O alisamento não pegou no meu cabelo, acredite. Aí eu liguei pra mulher desesperada, ela falou, não, vai ter que fazer de novo então, porque o seu cabelo é muito resistente, o cachinho é muito resistente, não pegou. Voltei lá, ela fez de novo. Aí sim, meu cabelo ficou lindo, liso, perfeito, maravilhoso. Só que assim, gente, realmente ficou muito bonito. Só que eu não tava totalmente satisfeita, não tava feliz. Acho que eu fiz aquilo pra parar de ouvir um pouco o que as pessoas tinham pra falar, eu tava de saco cheio. E aí que eu fiz esse tratamento, eu lembro que era muito forte, eu fazia de uma vez por ano, assim, quando a raiz ia crescendo, eu ia me virando com a chapinha, mas assim, eu fui levando. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, aconteceu uma coisa, assim, bem tensa. O salão era longe, então quando eu queria cortar o cabelo, assim, eu ia no salão perto de casa. Só que aí, uma vez eu fui no salão, nessas vezes que eu fui pra parar as pontinhas, né, o cabeleireiro falou assim, Camila, você tem sentido alguma coisa no seu couro cabeludo e tal? E assim, eu não tava sentindo nada demais, nada que eu notasse realmente. E aí que ele me mostrou pra minha mãe, assim, meu couro cabeludo tava totalmente vermelho. E ele falou que poderia ser pelo alisamento que eu tava fazendo e que eu tinha que avaliar o quanto isso era importante pra mim, porque o meu cabelo já não tava mais saudável, tava quebrando muito. E aí que assim, eu fiquei sem saber o que fazer. Um fato interessante, não tinha muito creme como tem hoje em dia. Diversas marcas, diversos produtos de redução pra dar volume, pra deixar o cacho mais definido, pra deixar mais rebelde. Enfim, gente. Antigamente, quando você encontrava assim, numa linha de produtos uma opção pra cabelo cacheado, era ó, milagre. Não tinha muita opção. E não faziam muitos efeitos. Pelo menos, eu não lembro de nenhum produto assim que, caramba, esse creme aqui deixa... Não tinha. Então, depois desse dia do salão, que o cabeleireiro falou que eu deveria cortar o cabelo pra sair aquela química e ele me colocou muito lá em cima, falava o quanto meu cabelo era bonito, que eu não precisava fazer aquilo. Aí eu fui pra casa, pensei bastante, conversei muito com a minha mãe. E assim, o que eu precisava mesmo, gente, era coragem, era paciência, porque eu ia passar pela transição. E assim, hoje em dia eu vejo que tem bastante orientação, né, pras meninas fazerem transições e tal, fazer mudanças no cabelo. E assim, antigamente não tinha, né, a moda era o cabelo liso. E aí que eu falei, não, eu vou cortar então. E aí eu fui cortando de pouquinho em pouquinho, deixando a raiz crescer. Teve um dia que eu falei, não, eu vou cortar o máximo que eu consegui, vou fazer um corte. Aí eu fui lá no cabeleireiro, né, parei de ficar só cortando as pontinhas, o que eu precisava era coragem. Consegui a tal coragem e cortei meu cabelo aqui. Ficaram ainda algumas pontinhas lisas, mas o cara fez um corte legal e eu fui levando. E a partir daí, gente, eu fui levando, fui fazendo bastante hidratação, receitinhas caseiras mesmo. Fui cuidando do meu cabelo, deixando ele natural. Até que ele foi crescendo, assim, quando eu tinha uns 16 anos, eu cortei ele aqui.
Quando eu tinha uns 18 anos, ele já tava aqui, já todo cacheado, sem nada. Não foi fácil, foi muito difícil. Quem me conhece sabe que até metade da minha faculdade, assim, eu ficava com ele preso ainda. Recebi incentivo de algumas colegas, porque eu queria deixar ele solto, só que aí já não era nem mais tanto essas críticas, era comigo mesma. Eu tinha que aceitar, e o cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima da pessoa. Faz o rosto, né? Não é assim. Por mais que o seu cabelo seja lindo, se você não achar lindo, não vai adiantar nada. A sua opinião é que importa. Eu demorei bastante pra aceitar o meu cabelo. Até que um dia eu fui, deixei ele solto e comecei a pentear ele de um jeito. Comecei a usar vários cremes, vários produtos. Até que eu tô aqui com meu cabelinho super satisfeito, super feliz com ele. E vocês vão me perguntar, você ainda ouve críticas? Bastante. Pra não falar que meu cabelo não tem química, tem, eu faço ombre hair, né? Meu cabelo não é claro assim, ele é castanho médio, chocolate. Às vezes parece até preto, mas não é não. Mas eu recebo muitas críticas também. Ah, vai pintar, é química, que só que... Gente, chega uma hora na nossa vidinha que a gente tem que, né, mandar aquelas opiniões que não vai te acrescentar nada, pra bem longe de você. Se você quer raspar a sua cabeça, raspe. Se você quer alisar, alise. Se você quer deixar ele cacheado, deixa. Faça o que você quer. Quer pintar de laranja, pinte de laranja. Mas tem que ser o que você quer, não o que os outros querem. O cabelo é seu, fala sério. Se você tá se sentindo bem, tá se sentindo bonita, é isso que importa. E era isso que faltava em mim. Faltava eu ter paciência, coragem e tá de bem comigo mesmo. Não ligar para a opinião dos outros. Você que tá aí passando por uma transição, paciência. O que eu desejo para vocês que estão passando por transição agora é paciência. A palavra-chave é saber que isso vai passar, depois o resultado vai valer a pena, sabe? E para vocês que quer alisar, menina aí que você tem cabelo crespo, cacheado, quer alisar, alisa, minha filha. Tá feliz assim? Então alisa. Pode alisar. Desde que seu cabelo esteja saudável, né? Consulte um profissional. Eu tenho a minha cabeleireira hoje em dia, que é a minha fada madrinha. Me atura bastante quando eu tô desesperada com meu cabelo, enfim, ela que faz o meu ombre hair. Eu vou deixar aqui o contatozinho dela. Super indico a Renata. É isso, assim, eu acho que vocês têm que fazer o que vocês acham melhor pra vocês, o que vocês querem, independente da opinião dos outros. Viver a sua vida, não ligando, desligar lá o botãozinho de críticas que não valem a pena, né? Deixa pra lá. É isso. Então é isso. Se você quer deixar o seu cabelo cacheado, deixa ele cacheado. Se você quer raspar a cabeça, raspa a cabeça. Se você quer pintar, pinta seu cabelo, tá? Se você quer deixar ele liso, pode deixar também. Você tem que fazer o que você quer, o que te faz bem, desde que seu cabelo esteja saudável. É o que importa, tá? É isso, foi meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, sugestões, comentários, enfim, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Inclusive, seleciona aquele sininho para vocês receberem as notificações quando tiver vídeo novo aqui. Me sigam nas redes sociais e deixe seu like, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Beijão!